vai falar sobre a independência, né? Lembra que a nossa última aula a gente falou sobre a independência do Brasil? Muito bem, então hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Então, todo mundo pega aí seu livrinho, ok? A página 144, onde fala sobre a independência, né? Onde a gente falou na aula passada que após o retorno da família real para Portugal, né? Quando ela tem que voltar, o que aconteceu? O Brasil, ele continuou sendo o Reino Unido, né? Só que os políticos, eles queriam o quê? Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, né, de Portugal. E aí, nessa época que a família real retorna, né, o governo, digamos assim, governava o Brasil em nome de Portugal, né? Era o príncipe herdeiro Dom Pedro I. Quando a família real retorna, por conta da morte de Dom João, né? Dom Pedro I ele tem que retornar para Portugal e deixa seu filho, né, Dom Pedro, reinando, né, governando o Brasil como o príncipe regente. Não é isso? E aí, o que acontece? Durante esse reinado, né, que perdura ainda por 15 anos... Oi, tia. A tia tá me Diga, meu... escutando? Tô, amor, tô escutando sim. Até porque eu pensava que o microfone tava coisado. Sim, Não. qual é a página? Página 144 a gente tá só revendo, porque a gente já leu, já discutiu, né? A gente tá só revendo, tá bom? Então, como a tia estava falando, os partidários do príncipe, né, eles pediram que ele permanecesse no Brasil. Mas só que o príncipe ele já vinha muito chateado com as ordens vindo da corte. Ele não concordava muito com as ordens, né, que vinha lá de Portugal. Então, por ele estar tão chateado, né, com essas ordens que ele não aceitava, ele atendeu o pedido, né, do povo, mais ou menos em 9 de janeiro de 1822. Aí essa data ela ficou conhecida na história como a data do fico, né? Ele se referiu ao povo, né, aos seus partidários, dessa forma: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E aí essa data ficou conhecida como o dia do fico. E nessa época, havia o quê? Havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil se tornasse independente. E era uma campanha política muito forte, que já vinha se arrastando, né? Desde lá a gente viu os conflitos que houve, os atritos, as guerras, né? As revoltas, né? Que todas essas revoltas, todos esses atritos, tudo foram paralisados, não é isso? Mas assim, o interesse, né, e a campanha, né, política para que o Brasil ficasse independente estava cada vez mais forte. Né? E aí, Dom Pedro, cada vez mais insatisfeito, né, com as ordens que vinda lá de Portugal, então o que aconteceu? No dia 7 de setembro de 1822, o imperador retorna, né, retornava de Santos, ele vinha de uma viagem, né, vinha de Santos, e ele recebe um recado enviado pela sua esposa, né, a imperatriz Dona Leopoldina. E aí, a notícia que Portugal manda, né, é que ela havia anulado várias medidas em relação ao Brasil.
medidas políticas, medidas financeiras. Então, eles cancelam, anulam. E aí ele fica muito revoltado. E quando ele fica muito revoltado, na hora desse recado que ele está vindo de Santos, né, a caminho de Santos, mais precisamente próximo ao Riacho Ipiranga, o que que acontece? Dom Pedro, ele dá o grito do Ipiranga, ou o grito da independência, né, erguendo a sua espada e dizendo independência ou morte. Então, no dia 7 de setembro, a gente comemora o quê? A independência do Brasil. É isso? O Brasil, ele se torna totalmente independente, né? Tem mais nada a ver com Portugal. Só que Dom Pedro continua aqui, né? Dessa vez como imperador, né? Esse momento, ele, Kátia acabou de ler do Riacho Ipiranga, quando ele grita, né? Ficou conhecido como o grito do Ipiranga ou o grito da independência. Por quê? Aconteceu às margens do Riacho Ipiranga, né? Então, por isso, o grito do Ipiranga, que era bem próximo de São Paulo, onde, reunido com sua comitiva, Dom Pedro tornou o Brasil independente de Portugal, porque quando Dom Pedro saía para alguma viagem, ele ia com a sua comitiva, né? Ia com a sua segurança, com seus ministros, né? Todo aquele povo, né? Então ele vinha retornando dessa viagem de Santos, quando recebe a notícia, né, que a sua esposa envia para ele, que Portugal acaba de anular todos os acordos, todas as medidas que tem em relação ao Brasil. E aí ele se irrita cada vez mais com isso, e como o movimento partidário em favor da independência estava muito forte, ele já estava praticamente de mãos atadas, então ele resolve tornar o Brasil independente do Brasil. E aí nosso país se tornou uma monarquia, né? Deixou de ser colônia de Portugal, ou Reino Unido de Portugal, porque não tem mais nenhuma dependência com Portugal, então ele passa a ser uma monarquia. E Dom Pedro, né, foi o imperador constitucional. Então, Dom Pedro, ele foi o primeiro imperador do Brasil, né? Após a independência do Brasil, Dom Pedro, ele reinou como imperador durante 9 anos. Mas lá por volta de 1831, por conta do falecimento de Dom João VI, que era o pai de Dom João I, Dom Pedro I, o que acontece? Ele tem, né, que voltar, ele tem que retornar para Portugal para assumir o trono, né? Porque ele é o herdeiro, ele tem que assumir o trono. Se ele não for assumir, ele vai perder. Então, ele teve que lutar pelos seus direitos em relação ao trono português. E aí ele volta. E no Brasil, né, na luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial, foi muito importante o trabalho de José de Bonifácio, né? José Bonifácio de Andrada. Ele foi considerado como patriarca da independência, né? Porque foi ele que comandou esse movimento, foi ele que ficou à frente desse comando. Então, o papel dele é muito importante. José Bonifácio de Andrada e Silva. E aí, quando quando Dom I retorna, Dom Pedro, né, para lutar pelos seus direitos, pelo trono, ele deixou aqui no Brasil seu filho, né? Seu filho, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Mas Dom Pedro de Alcântara, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, ele fica aos cuidados de José de Bonifácio, né? Aquele que eu falei há pouco. José Bonifácio de Andrada, que já tinha um papel muito importante, né, nessa história. Então, José de Bonifácio, ele fica sob a tutela de Dom Pedro de Alcântara, o filho de Dom Pedro I, né? E Dom Pedro de Alcântara, ele reinou no Brasil com o título de Dom Pedro II. Né? Dom Pedro I foi o pai. E Dom Pedro II, o filho, que era Dom Pedro
de Alcântara, mas ele fica assumindo o Império do Brasil apenas com 5 anos de idade, mas na realidade quem fica, né, é José de Bonifácio. Ele fica aos cuidados de José de Bonifácio. É uma criança de 5 anos, não tem condição de reinar nada, né? Mas aí, mais para frente, a gente vai continuar e ver como aconteceu esse processo, né, durante o reinado de Dom Pedro II, tá bom? E aqui na página 149, a gente vê o hino da independência, que eu pedi para vocês darem uma olhadinha. Quem foi que fez isso? Ô tia, olha aqui, a minha mãe foi para uma tia minha ontem, aí ela deu essa bandeirinha aqui, ó. Oh, é linda, né? Eu acho linda a nossa bandeira, gente, muito linda. E aí, você pesquisou a música, o hino do Brasil, da independência do Brasil? Quem foi que viu aí? Tem alguém que viu? Olha, tia, foi me lembrar agora. Ô, Isabela, eu vou te quando eu vou te botar da cadeira da disciplina. Lembra da cadeira da disciplina? Uhum. E aí, Emily, meu amor? Muito bem, linda, né? A nossa bandeira? Muito linda. E aí, você pesquisou o hino? Não, eu Não? pesquisei, tia. Oi, amor. Era para vocês terem pesquisado, para vocês ouvir, né? Ah, oi. Diga, Ana. Delícia. Ontem eu esqueci de pesquisar, eu tava planejando pesquisar de noite. Daí eu fui dormir 8 horas da noite. Eu tava com dia. Muito sono, foi? Tá bom. Então vamos só ler, gente. Fazer assim, ó. A Emily lê a primeira estrofe, a Annelise a segunda, a Yasmin a terceira. Quem está mais aqui? A Isabela a quarta. Vão olhando aí. A Isabelle. Está, a Isabelle? Ana Lívia. Estou, tia. Pronto, a senhorita vai ler a quinta, lá na segunda coluna. Tá bom? E deixa eu ver quem mais está aí. Gutenberg. Está? Oi, tia. Você pode fazer a leitura, Gutenberg? Leitura? A sexta estrofe do hino. Pode ser? Que página? 146, na página. Nós estamos trabalhando o hino da independência. Fernanda, você pode ler, Gutenberg? Posso. Pronto. É a sexta, digamos assim, a segunda da segunda coluna, segunda estrofe, tá bom? Fernanda, você pode ler as duas últimas estrofes? Posso, tia. Pronto, então vamos iniciar, tá bom? Vamos iniciar com a Emily. Hino da Independência. Vamos lá, Emily? Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Ok. Annelise? Brava, gente. Brasileiro de voto buscar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ok. Terceira estrofe, quem era? Yasmin, né? Os grilhões que nos forjava de perfidia, astuto ardil. Houve mão mais poderosa, zumbou deles o Brasil. Ok. Quarta estrofe, a Isabela. Brava gente brasileira, longe vá.
termo servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Quinta estrofe, quem ficou? Fui eu, tia. Pronto, Lívia, pode ler, meu amor. Não temas ímpias falagens que apresentam face hóstia. Vossos peitos, vossos braços são muralha do Brasil. Quinta, Gutenberg. Brava gente brasileira, longe vá. Termo Temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Fernanda. Parabéns, ó brasileiro, já com jarbo varonil do universo entre as nações, resplandece a do Brasil, brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito bem. Excelente. Então, gente, a gente percebe que o hino do Brasil, ele é muito bonito, né? A gente vai, vocês vão ouvir, ok? Em casa eu vou deixar de novo para vocês ouvirem em casa. Pesquisar na internet, tá bom? Para vocês ouvirem como ele é lindo, tá bom? Porque a tia nem tem voz e também é muito comprido, mas o refrão, ele é mais ou menos assim: brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito lindo, gente. Viu? Então, vocês fazem isso, pesquisa bem direitinho, tá bom? E aí a gente vai iniciar a nossa correção, não é verdade? Tia, quando eu fui pesquisar a música, não tinha só hino da independência, só tinha essencial. Eu só consegui aprender a música, o refrão, Brava Gente Brasileira. Só consegui aprender, ouvir essa música e cantar. Não consegui decorar o resto. Tá bom. Mas vamos fazer isso, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa correção aqui, na página 147, ok? Primeira questão. Marque com um X a resposta certa. Após o retorno da família real, os políticos portugueses queriam transformar Brasil novamente em colônia. Todo mundo Colônia. botou? Ok. Eu coloquei colônia. Muito bem. Nessa época, quem governava o Brasil em nome de Portugal era Dom Pedro. Dom Pedro. Né? Dom Pedro. O dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o dia do Fico. Muito bem. E havia no Brasil, nessa época, uma campanha a favor de quê? O Brasil ficasse independente de Portugal. Muito bem, muito bem. Nossa, Então, eu acertei. ok, muito bem. Questão 2. Transcreva a resposta positiva de Dom Pedro aos brasileiros, que ficou conhecido como o Dia do Fico. O que foi que ele disse? Qual foi a frase que ele usou? Tia, eu posso ler? Eu posso ler? Tia. Vamos lá. Eu Começa pela Yasmin. Ó, Yasmin, Isabela e Laiane, tá bom? Vai lá. Primeiro, Yasmin. Eu coloquei assim: se é para o bem de todos, é felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ok, muito bem. Isabela também? Aham. Mesma coisa? Sim. Eu coloquei a mesma coisa. Então, pronto. Corretíssimo. Não precisa mais nem ninguém ler, né? Porque aí fica muito repetitivo. Só se alguém tivesse errado, e aí quem errou, quem não botou isso, pode
colocar o correto, tá bom? Então, a resposta seria o quê? Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga o povo que fica. Ok? Questão 3. Pinte o nome do príncipe regente que se tornou o imperador do Brasil após a independência. Dom Pedro I, né? Porque Dom João VI era o pai de Dom Pedro I, né? Dom João VI morre lá em Portugal. Dom Pedro I tem que ir para assumir o reinado. E aí fica no Brasil Dom Pedro de Alcântara, que quando completa a sua maioridade, ele ganha o título de Dom Pedro II. Tá bom? Vamos continuar. Questão 4. No quadro abaixo, informe os dados sobre a independência do Brasil. O primeiro quadrinho. Ô, tia. Data e local em que... E aí, Yasmin? Não tem um terceiro quadradinho, eu não consegui fazer. Quando a tia fala devagar para eu escrever. Pronto, falo sim, meu amor. Pode deixar que a tia fala. Então, vamos lá. Tia. O primeiro quadrinho diz a data... Oi. Diga, Ana. Na terceira questão é Dom Pedro I, né? É sim. Dom Pedro I, viu? Data e local em que se encontrava Dom Pedro I. 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga. Foi isso que vocês colocaram? Sim, eu coloquei Sim. Não, tia, não coloquei. Eu coloquei 9 de janeiro de 1822 no Brasil. Que se encontrava Dom Pedro I em relação à independência. No dia que ele deu o grito da independência, ele se encontrava onde? No Riacho Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Então, essa é a resposta. Ô, tia, E onde ele se encontrava? tia, porque minha internet tá travando muito, não dá para escutar muito a tia. Não tá dando? Olha. Tá travando a minha internet. Aí fica complicado, né, minha linda? Mas aí, se você não conseguir pegar as respostas, você pega depois. Você assiste depois a aula, porque fica gravada. Tia. Tá bom? A tia, pode colocar no chat? Ô tia, eu coloquei 1822 nas margens do rio Ipiranga. Pronto. Só falta colocar 7 de setembro, né? Porque ele pede a data. Então, tem de ser a data correta, o dia, o mês e o ano. Que foi 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga. Ok? Eu botei aqui, 7 de setembro de 1882, às margens do rio Ipiranga. 1822, às margens do Riacho Ipiranga. Muito bem. E aí? Pegou, Yasmin? Diga, Pedro. Pode falar, Pedro Miguel. Aqui eu botei no 7 de setembro de 1822, em São Paulo, às margens do rio Ipiranga. Pronto. Não é bem em São Paulo, mas é próximo a São Paulo. Ok? Aí você pode retornar lá no livro, na página 145. Deixa eu te ver aqui. Posso ler minha resposta agora? Pode. Eu coloquei assim, 7 de setembro de 1822, na imagem do rio de Ipiranga. Tá certo? Tá certo, as margens, ok? Pronto, próximo quadrinho. Palavra de liberdade, independência ou morte. Ok? Todo mundo colocou? Independência ou morte. Terceiro quadrinho. Nome dado ao acontecimento, a sua consequência. A consequência do grito. Né? Qual foi o nome? Grito do Ipiranga. Dia do Fico. Não. Dia do Fico ainda não.
foi o grito do Ipiranga. O dia do fico foi antes do grito. O terceiro Grito da Independência. grito do Ipiranga, ou da Independência, o Brasil ficou independente de Portugal. Ok? Pera ainda, tia. Pronto, a tia espera. Ó. Tia, Oi, amor. Diga lá, você Yane. pode repetir? Oi. A tia pode repetir? Posso sim, meu amor. Terceiro quadrinho. Grito do Ipiranga. Grito do Ipiranga. O Brasil ficou independente de Portugal. Ok? Deu certo? Quarto quadrinho. Espera que eu errei. Espero, meu amor. Tá corrigindo direitinho? Grito do Ipiranga ou da Independência. O Brasil ficou independente de Portugal. Tia, posso ler minha resposta no último quadrinho? Pode, vamos lá. Deixa eu te ver aqui. O último quadrinho diz assim. Pesquise o nome completo do proclamador da nossa independência. Pronto, Isabela. Pode ler. Tia, o nome dele é bem grande, assim que vem na internet. Pedro de Alcatarro Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel e Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano e Serafim. Ô tia, eu posso ler minha resposta? Pode. Porque assim, Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. 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 Muito bem. Corretíssimo.